Amém. Então, mais uma vez, saúdo a todos os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui ao vivo, direto da cidade de Chapecó, Santa Catarina, na casa do irmão Denival e sua família. E agradecemos a hospitalidade dos irmãos em nos receber e também pela fidelidade que vocês sempre têm demonstrado em nos acompanhar, nossos estudos, sempre que possível, né? Nós sabemos que vocês têm os seus trabalhos, mas mesmo assim vocês sempre fazem um esforço de estarem atualizados, o que é muito importante, e essa é a razão do porquê nós também estamos aqui, né? Nós fazemos isso, fazemos questão de estarmos aqui para visitar os irmãos, até como uma forma de incentivo, para mostrar aos irmãos que nosso desejo é sempre estar juntos com aqueles que estão aí posicionados na doutrina e na palavra, né? Os irmãos poderiam estar em algum outro lugar aí, né, mas preferiram estar aqui posicionados, confiantes e crentes naquilo que vocês receberam desde o princípio, né? Os irmãos moravam ali em São Paulo, né? Francisco Morato ou Jundiaí? Os irmãos moravam em Jundiaí, depois vieram aqui para Chapecó. Já faz quantos anos, irmão Denival? Já faz uns 8 anos mais ou menos, 10 anos. Já faz uns 10 anos que os irmãos estão aqui vivendo em Chapecó e estão posicionados na doutrina. Sinal de que foram muito bem instruídos, tiveram uma boa escola, e não quiseram trocar nada aí por um prato de lentilhas, né, irmão? Então que Deus abençoe essa família pelo seu posicionamento. Amém. Eu quero aproveitar também, além de saudar todos os irmãos que nos acompanham, quero dar uma saudação especial ao ministro com quem entrei em contato essa semana, pastor Pedro Charles, lá de Moçambique. Irmão Charles é um pastor lá de Moçambique que tem ministrado a doutrina lá no seu país, e essa semana entrou em contato com o irmão Brian para ter alguma informação sobre a doutrina, sobre os estudos doutrinários. Então o irmão Brian compartilhou com ele os nossos endereços para que ele pudesse entrar em contato conosco. Então o irmão Charles mandou um e-mail e entrou em contato e também deu o seu número de celular. Então eu fiz uma chamada, conversei com ele por WhatsApp, e o pastor Charles comunicou a mim que ele tem sido um ministro da mensagem no seu país, e inclusive ele foi o primeiro a trazer, na verdade, a mensagem do William Branham para Moçambique. Ele foi o primeiro. E recentemente agora, nesses últimos dias, ou mês, ou anos, eu não sei quanto tempo, não me atualizei de todo na nossa conversa, ele tem ministrado a doutrina da mensagem lá no seu país. Então, eu passei para o irmão Charles todo o material da doutrina que temos traduzido, dos sermões do irmão Liveio, do irmão Brian Kosurek, as nossas próprias ministrações também, né? E ele ficou imensamente feliz, muito contente. Ele disse que vai fazer um grande esforço lá para imprimir todos os PDFs ali que divulgamos, para que a sua igreja também possa ler, estudar e compartilhar. Porque, como o próprio irmão Brian faz questão, todo esse material da doutrina traduzida para o português ficou sobre o nosso encargo, digamos assim. Então é nós que fazemos esse trabalho de divulgação, né? Então qualquer material para o português, somos nós que traduzimos. Então os irmãos aí de fala portuguesa, seja na África ou na Europa, eles podem acompanhar o trabalho que nós fazemos. Claro que quem conhece o idioma, né, tem liberdade para ele mesmo fazer suas próprias traduções, né, para ter um conhecimento ali, até ministrar para o seu grupo, para a sua igreja, para o seu campo, né. Mas o irmão Brian, ele confia no nosso trabalho devido ao tempo que estamos já traduzindo, e realmente leva um tempinho para você assimilar algumas coisas. Por exemplo, a forma como o irmão Liveio se expressa, né? É uma forma bem peculiar. O inglês do irmão Branham tem uma certa dificuldade, né? Mas o do irmão Liveio é um pouquinho mais difícil ainda para se compreender. Então leva-se um tempo já. É necessário um tempo para você assimilar bem, porque não basta apenas você conhecer, nesse caso, o idioma, você também tem que conhecer o espírito, né? Você tem que estar no mesmo espírito, na mesma sintonia do ministro.
Nós temos dito isso, né, com relação à mensagem. Você vai compreender melhor a mensagem de William Branham, não apenas conhecendo a sua doutrina, mas tendo o mesmo espírito mensageiro. E no que tange aos ensinos do irmão Livey e do irmão Brian, é praticamente a mesma coisa. Você tem que estar no mesmo espírito, né? E nós entendemos que é o Espírito Santo, na verdade, quem nos guia, quem nos dirige em tudo isso. Então, eu saúdo o irmão Charles e diz para ele que se houver algum dia da parte do Senhor uma oportunidade, nós estaremos ali fazendo uma visita a ele, se Deus assim permitir, lá em Moçambique. E ele ficou imensamente feliz, e não somente ele, como há outros irmãos também de África. Nós temos vários irmãos de Angola, ministros também, que entram em contato conosco, nos fazem perguntas, nos tiram dúvidas e que estão estudando a doutrina. Alguns às escondidos dos seus pastores, porque eles pregam uma outra coisa. E pelas perguntas que eles nos fazem, nós vemos o quão alarmante é a dificuldade que alguns ministros estão tendo para compreender o que o William Branham pregou. São muitas perguntas que nos fazem, relacionadas a certos ensinos que são passados dos púlpitos, e que nós sabemos que não tem nada a ver com o que o irmão Branham ensinou. Então, nós temos visto essa dificuldade, e alguns irmãos que nos conhecem através, seja pela rádio, pelo blog, ou pelo site, ou pelo próprio canal de YouTube que nós temos, eles têm nos acompanhado e têm sido despertados, e nos agradecem muito pelos estudos, pelas ministrações. E há muitos irmãos lá, em Angola, principalmente, como eu disse, que estão estudando e estão se posicionando. Alguns, como eu disse, estão às escondidas, né, na surdina, mas de uma forma ou de outra acabam sendo descobertos, né, como um ministro, um pregador, me confidenciou esses dias. Né? Um diácono da igreja foi visitá-lo e começou a fazer algumas perguntas sobre a deidade, sobre como ele estava entendendo. E então ele explicou o que ele estava entendendo, como ele estava compreendendo a mensagem do William Branham. Então esse diácono foi até o seu pastor e disse: olha, pastor, nossas suspeitas se confirmaram, o ministro tal, o pregador tal, está crendo nessa doutrina dualista aí de dois deuses, ou coisa assim. Então imediatamente esse pastor fez um conciliábulo, ou seja, reuniu todos os ministros do ministério, e chamou inclusive esse ministro, esse pregador, e o confrontaram para publicamente dizer abertamente se era verdade as suas suspeitas, e este irmão teve que se posicionar e disse: sim, irmão, eu creio na mensagem do William Branham, da forma como ele pregou e da forma como o seu servo, seu ministro associado, o irmão Livey, transmitiu, e eu creio que isso está correto, é a forma correta, porque é a Bíblia, não tem como você confrontar a Bíblia com essas coisas. E o ministro lá ficou enraivecido, não gostou daquela atitude e preferiu então tomar essa posição de excomungá-lo, de tirá-lo do ministério. Só que, para surpresa de todos, havia mais um outro irmão ali que eles não sabiam, que também estava estudando a doutrina. E quando viu o outro ali sendo tratado daquela forma, também resolveu publicamente se posicionar. Mas, pastor, eu também creio como esse irmão. Isso está correto. Eu não sabia, então eu também creio. Então os dois foram expulsos do ministério. Então é assim, esses irmãos estão assim, eles nos pedem ajuda, nos pedem auxílio. E realmente é um problema muito sério que estamos enfrentando. Isso não é só na África, querido, isso é em toda parte. Amém? Existe uma histeria coletiva entre os ministros da mensagem de interpretar ou deduzir de que nós estamos pregando a mensagem do William Branham. E é uma pena que isso está acontecendo. Eu não sei se o irmão Branham previu isto, mas nós sabemos que pouco antes dele partir mesmo, ele chegou a dizer que era do conhecimento dele, de que havia pelo menos aí uns 17 grupos diferentes da mensagem, pregando uma mensagem diferente da dele. Então, se nos dias dele já havia isso, e agora? Nós sabemos que o número deve ser bem maior. Então, queridos, eu quero aqui trazer uma palavra simples aqui para a família. Amém? Não quero aqui me alongar muito, não quero cansar os irmãos, mas é só aqui para aproveitar o tempo que estamos tendo aqui reunidos, tendo um tempo de companheirismo, matar a saudade aqui que estamos tendo dos irmãos, trazendo de nossa família, irmã Rebeca, irmã Sarinha. E vamos aqui agora, nesse instante, apresentar este culto a Deus, uma palavra de oração, amém? Para que Ele receba o que nós vamos fazer. Vamos nos colocar de pé e curvando
nossas frontes, vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, estamos imensamente felizes, Senhor, por Tu nos propiciar essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, para ter esse tempo de companheirismo com os Teus filhos que aqui se reúnem no seu lar, para sempre estar conosco, nos ouvindo, acompanhando as transmissões e estudando conosco o que eles têm aprendido. Amém. Agradecemos a Ti, Senhor, por crer que mais uma vez Tu irá nos abençoar Amém. Com a Tua presença e com a Tua glória divina em nosso meio, nos dando, Senhor, as riquezas da Tua glória na forma da Tua palavra, que são os mistérios revelados para esse tempo do fim. Pedimos, Senhor, para que Tu nos ajude e que esse tempo de companhia que iremos ter agora, ao falar de Ti, da Tua palavra e do que o Teu profeta, o Teu mensageiro William Branham nos ensinou, possamos de alguma forma, Senhor, reavivar a fé que Tu nos deu. Amém. Que o Teu Santo Espírito encontre lugar em nossos corações nesse instante, para nos consolar, para falar conosco, para nos guiar em tudo, Senhor. Porque tudo que fazemos e tudo que somos, Senhor, é pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Então, tome conta, Senhor, deste culto. Agradecemos, Senhor, pelos louvores que foram entoados na igreja, qual podemos aqui participar, ouvir, que Tu nos ajude nesse instante agora, Amém. Com a Tua palavra, que a Tua luz divina esteja agora sobre nossas vidas. Amém. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar seus assentos. Então, irmãos, como nós estávamos comentando, existe aí uma dificuldade, né, de alguns irmãos, ou mesmo ministros, de entenderem a mensagem do William Branham. Então, mas sempre há aqueles que ficam suspeitosos. Puxa, será que isso que estamos ouvindo do ministro tal, fulano, é isso mesmo que o William Branham pregou? É isso mesmo que o William Branham ensinou na sua mensagem? Então, alguns têm nos questionado, feito perguntas, como algumas semanas atrás ministramos em um pequeno culto de perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas sobre o Logos, e colocamos depois o texto também disponível com as perguntas e as nossas respostas, e eu vi que está sendo muito acessado, muitos irmãos estão lendo, são questões que para nós eram triviais, ou seja, nós tínhamos um conhecimento, mas alguns tinham uma dificuldade para entender. Então, nessas oportunidades que a gente aproveita aí, então, para expor, né, para ajudar. E temos visto aí que muitos estão sendo esclarecidos, estão sendo orientados, e o nosso objetivo é esse, né? Nós ali estivemos em Santa Catarina, ali na parte da capital, né? Grande Florianópolis, São José, estivemos ali em Itajaí, e nós comentamos ali com os irmãos que nosso objetivo é sempre tentar tratar sobre aquilo que nós aprendemos na mensagem, não apenas na questão doutrinária, sobre a divindade, que é importante, mas sobre os resultados disso, porque uma coisa é você tentar entender a diferença que há entre o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. E depois o importante é você tentar saber aplicar isto para a sua própria vida, né? Se você sabe que há uma diferença entre ambos, e a atitude do filho com relação ao seu pai, uma vez que você absorve e assimila isso, você tem que entender que aquela atitude que o filho teve é a atitude que nós também, como filhos de Deus, temos que ter. Então, realmente, Jesus foi o nosso exemplo em tudo, né? Então, ficaria difícil para nós tentar imitar Cristo se ele fosse o que alguns têm apresentado como o próprio Deus, né? Porque você sabe que a Escritura nos diz que Jesus Cristo, ele é chamado na Escritura, lá em Hebreus, como nosso irmão. Ora, se Jesus Cristo é o nosso irmão, como é que ele vai ser ao mesmo tempo o nosso pai? Não, né? Nosso pai não é o nosso irmão. Nosso pai é o nosso pai. Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus, gerado de uma forma peculiar. Nós somos filhos, não da mesma forma como o Filho unigênito foi, mas somos filhos, somos uma parte de Deus, como o Filho foi. Mas neste Filho, Deus se expressou de uma forma peculiar. E então, este Filho soube, com a sua própria vida e com a sua obediência a Deus e a sua palavra, dar o exemplo para nós de como que nós, como filhos, devemos atuar. Então, a questão não se resume apenas em você entender essa questão doutrinária ou teológica da divindade, porque tudo isso é teologia. E o Mbanda tratava disso teologicamente. Alguns vão discordar comigo, mas na verdade o que o Mbanda falava ali, quando ele falava sobre a deidade, ele estava usando a teologia, porque tudo isso é teologia.
né? Até ministramos tempo atrás lá em Viamão um estudo intitulado A Teologia de William Branham. Alguns até se escandalizaram com o título, mas como? O irmão Branham não é teólogo, mas ele tinha sua teologia. Ele usava até termos que não estão na Bíblia, porque os teólogos são forçados a isso. O irmão Branham também, ele usava termos ofícios, você não encontra esses termos na Bíblia. Mas são termos teológicos, né? Então, essa parte de você compreender Deus, quem é seu filho, isso tudo ainda é teologia. Mas você tem que avançar e você tem que ir um pouco além disso, né? Você tem que ter a compreensão teológica, digamos assim, ou intelectual, ou mental da doutrina, mas com essa informação, você tem que aguardar de Deus a revelação de tudo isso. Porque, na verdade, se você não ficar com essa revelação, ou seja, se você ficar apenas com a parte teológica, e nós já temos dito isso em várias ocasiões, né? Vocês que nos acompanham sabem, temos dito que há uma diferença entre a fé mental e a fé revelada, né? Então a fé mental ela se baseia realmente na parte teológica, na parte aí do intelecto, né? É você conhecer aí os ditames, as premissas, mas você tem que ir um pouco além, você tem que ir além disso, você tem que avançar um pouco mais. E a verdadeira compreensão da divindade não vai ser apenas com essa parte mental ou teológica, mas quando você tem aí a compreensão por revelação. Realmente tem que ser uma revelação. Bambana disse que a divindade, o tema da divindade, era um dos temas que Deus estava propondo em trazer para os filhos de Deus que se manifestariam nesse tempo do fim. Bambana disse que a divindade era um mistério que deveria de ser revelado nesse tempo do fim, né? E isso não era uma coisa que você deveria absorver apenas intelectualmente ou mentalmente. Você realmente deveria receber uma revelação, o que significa dizer que era o próprio Espírito Santo quem deveria trazer essa revelação. Então, você não pode limitar a compreensão da divindade, desse mistério da divindade, apenas com a sua capacidade mental, porque são questões espirituais que somente pode ser compreendido espiritualmente. Então, na verdade, o verdadeiro entendimento desse assunto, do tema da deidade, você só vai receber, vou usar aqui as palavras do irmão Branham, a revelação da deidade, você somente vai receber com joelhos dobrados, era assim que ele falava, ou seja, orando e pedindo e suplicando, Senhor, revela-me, mostra-me, né, a tua palavra. Eu quero ler algo aqui que o Bambana disse, lá na mensagem A Semente da Serpente, de 58. O Bambana pregou isso no dia do aniversário dele veio, 28 de setembro de 58. Aqui o Bambana diz assim, Deus escondeu isto dos olhos dos sábios e prudentes e prometeu revelá-lo aos filhos de Deus, nos últimos dias, quando os filhos de Deus serão manifestos. Quando os filhos de Deus que se alegraram ainda antes da fundação, quando a grande revelação da divindade e coisas tais fossem trazidas à tona nos últimos dias. Imagine, vamos fazer uma pausa aqui, imagine uma banda dizendo isso lá e um grupo lá misto ouvindo uma banda. Para aí, Mambana, aí você tem ali unicistas, você tem ali trinitários, que no entendimento deles sabiam perfeitamente o que era a divindade. Agora vem o Mambana e diz assim, nos últimos dias, nesse tempo do fim, seria revelado para nós o mistério da divindade. Mas, irmão Branham, mas nós sabemos, nós trinitários sabemos, nós unicistas sabemos. Procure entender isso, vamos aplicar essas palavras do Mambana. Ele estava dizendo ali, com essas palavras aqui, os trinitários daqueles dias, os unicistas dos seus tempos, não estavam tendo entendimento da divindade. Mas ele disse, agora, nesses últimos dias, nos foi prometido que a divindade seria a nós revelada, esclarecida. Quer dizer que o entendimento que estavam tendo ali naqueles dias, dos trinitários, dos unicistas, não era o que estava prometido. Mas Deus, através de um ministério, iria revelar este mistério da divindade, que não seria nem o ensino trinitário, nem muito menos o ensino unicista. Tente aplicar isso aqui. Alguns podiam ficar chocados. Não, mas eu já tenho esse conhecimento da divindade, irmão Branham. Por que esperar esses últimos dias? Nós já aprendemos isso há anos. Nossos mestres, lá do século passado, eles poderiam citar literaturas, né? A Calvino, Lutero, Zwingli. Nós já temos esse conhecimento, já está resolvido. Não. O irmão Branham aqui está dizendo. Esse entendimento correto seria apenas revelado agora nesses últimos dias. Então
Então ele pôs por terra ali todo o ensino doutrinário dos trinitários e dos unicistas, né? Aí ele continua. Ele manifestaria estas coisas através dos filhos de Deus, ou seja, aqueles que se manifestariam nesse tempo do fim. Nós ministramos recentemente um estudo falando sobre a manifestação dos filhos de Deus, né? Expomos de como o Umbanda interpretava isso, de que realmente, quando os filhos de Deus se manifestarem, será no mesmo tempo em que Cristo virá, né, e reinará com esses mesmos filhos manifestados no milênio. Então, esses filhos quem são? Esses filhos que agora já estão aí aparecendo, que estão recebendo essas revelações, porque é a mesma doutrina apostólica que se perdeu ao longo das eras e que agora seria restaurada. Então, nós aqui estamos potencialmente como filhos de Deus manifestados, embora não estamos manifestando aquilo que os filhos de Deus hão de manifestar brevemente. Nós expusemos o que eles vão fazer, alguma pouca coisa, uma banda falou, deixou escapar sobre isso. Talvez até soubesse mais, mas não pôde falar abertamente. Porque, como dissemos, tem alguma coisa também a ver com a terceira puxada, e que uma banda disse que não poderia falar muita coisa a respeito, né? Então, potencialmente, nós já temos isso, né? Embora ainda leve um tempo para que isso se atualize. Então, aqui uma banda diz, e aqui estamos, e essa é a razão pela qual Deus está abrindo essas coisas para nós. Agora aqui, Deus está nos revelando a divindade, a semente da serpente, porque o tema da mensagem é esse. Ele vai falar, olha, estamos aprendendo vários mistérios aqui que estavam ocultos. Ele está indo além das limitações de qualquer conhecimento humano, rumo às revelações espirituais e trazê-las à tona. Não estamos aqui ensinando nesta Bíblia, aqui está aquele que tem sabedoria? Não o que ele aprendeu em algum seminário, ou seja, nós estamos tratando de temas que você vai ter que ir um pouco além do intelecto para realmente absorver. Isso tem que ficar além da mente, não é apenas uma teologia. É isso que ele está dizendo. Não o que aprendeu em algum seminário, mas o que ele aprendeu de joelhos diante de Deus. E o que agradou a Deus lhe dar. Filhos de Deus manifestados. Então aqui uma Bíblia está dizendo, esse entendimento que estamos aqui tratando sobre a divindade e outras coisas, você somente vai receber de joelhos dobrados, orando e pedindo, Senhor, me revele isto. Consegue entender por que a maioria dos ministros da mensagem são unicistas? Porque eles não estão fazendo isso aqui. Você acha que os ministros da mensagem, os ministros unicistas da mensagem, estão dobrando seus joelhos, dizendo, Deus me dê a revelação da divindade? Não. Porque no entendimento deles, os óculos da unicidade deles já é essa revelação da mensagem. Então eles não estão dobrando seus joelhos pedindo a revelação da deidade, porque eles dizem que já tem. Os trinitários também da mesma forma. Os unicistas denominacionais e os da mensagem da mesma forma. Eles não estão dobrando seus joelhos. Eles não estão pedindo revelação, porque eles pensam que o que eles têm já é a mensagem e não é. Amém? Então, aqueles que ainda dobram os joelhos, que dizem, Senhor, tenho ouvido uma coisa, mas é isso mesmo? A tua mensagem é isso? Aqueles que têm recebido essa revelação é porque passaram por esse processo. Irmão Denival e irmã Isabel, nós aqui, em algum momento dobramos os joelhos. Senhor, se tem alguma coisa que nos falta entender, nos revele. Agora, há aqueles que pensam que já entenderam tudo. Eles não dobram os joelhos. E somente aqueles que dobram os joelhos, que pedem, é que vão ser revelados, é que vão ser esclarecidos. Os demais continuarão pregando e ensinando o que eles aprenderam, porque eles achavam, ou acham, pensam, que já entenderam o assunto. Então veja, este conhecimento que nós temos adquirido vai além do processo mental. Porque isso aqui, como disse o irmão Brando, tem a ver também com algo que Deus mesmo tem que revelar para nós. Não foi isso que ele disse? Estamos de joelhos dobrados diante de Deus e com aquilo que agradou a Deus lhe dar. Então depende de Deus mesmo, se ele vai revelar ou não. Você tem que ser um eleito para receber isto. As coisas que Deus tem para nós, aqueles que são os eleitos vão receber. O que diz lá em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Há coisas que ainda continuam encobertas. Está ali na Bíblia, você pode ler e talvez você não vai conseguir entender. Está encoberto, porque é para Deus. Vai caber a Deus revelar isto ou não, ou talvez há um tempo apropriado para nós entendermos aquilo, ou talvez não é para entendermos aquilo só quando todas as coisas se consumarem, quando o próprio reino milenial estiver aqui. Então há coisas que estão encobertas para nós.
Porém aqui diz, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Né? E isso também nos lembra aquela palavra do próprio Cristo, né? Que ele disse que é o Cristo que vai revelar o Pai para aqueles a quem Ele quer. Né? Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, depende do Pai, depende do Filho, revelar ou não desses mistérios para nós. Essa palavra aqui, revelar, que Jesus usou aqui, lá no grego, é apocalipto, que quer dizer descobrir, revelar o que estava escondido, oculto, significa expor, tornar descoberto, tornar conhecido, tornar manifesto, trazer à luz o que antes era desconhecido. Então, o Umbanda ali estava dizendo, olha, o tema da divindade estava desconhecido diante de vocês, trinitários, unicis, mas agora, nesses últimos dias, isso seria revelado, e ele vai revelar aqueles a quem ele quer revelar. É isso que o Umbanda estava dizendo ali para a sua audiência. Então, Deus, ele tem trazido para nós, então, essa luz acerca da sua palavra, porém, isso é somente para aqueles a quem ele deseja revelar, né? Ele vai ver aqueles que estão ansiosos, desejosos, né? De joelhos dobrados, pedindo por uma revelação. Ele vai ver aqueles que pedem por isso. Esses são provas, esses estão dando prova de que são eleitos. A esses ele vai revelar. Né? Então isso significa que isso pertence apenas para os eleitos. Mas essa revelação espiritual, como eu disse, é somente dada pelo Espírito de Deus. Não é uma coisa que você vai aprender sozinho com os seus próprios estudos. Não. Tem que haver um toque especial de Deus aí para aclarar, para trazer luz, para trazer entendimento. Então, ela não pode ser compreendida, esses mistérios não podem ser compreendidos pela mente natural. Então, a única maneira de nós compreendermos a Deus não é pela nossa mente natural, mas é pela revelação do Espírito Santo. Amém? Quero ler aqui alguma coisa que o Umbanda diz sobre isso. Uma mensagem sem tradução ainda entre nós. Bálsamo em Gileade, de 59. Como vamos entender Deus, o sobrenatural, com uma mente natural, com conhecimento, apenas do intelecto? Como vamos entender Deus? Como? Mentalmente, intelectualmente, você não tem como compreender Deus. Às vezes, eu não quero contar aqui uma piada. Não é uma piada. Mas ainda assim agimos como se tivéssemos cérebro de canário quando fazemos isso. Presta atenção aqui nesse comentário do Umbanda. Ele está chamando os trinitários e os unicistas de cérebro de passarinho. Porque eles acham que o conhecimento que eles têm, o intelectual, já é o conhecimento correto. Nós já entendemos Deus, já sabemos o que é. Olha, alguns estão agindo com cérebro de passarinho. E eu não sei se o Umbanda sabia, mas com certeza devia saber que dentro da mensagem haveria também ainda esses cérebros de passarinho, né, com óculos unicistas para tentar compreender a mensagem. Nós não compreendemos a Deus e não podemos entender Deus de nenhuma outra forma que não é pelo conhecimento, mas pela revelação do Espírito Santo, que é o único caminho. Amém. As Escrituras até dizem, ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito Santo. Então veja, queridos, essa é a revelação que nós temos que ter, que vem pelo Espírito Santo e que somente pode ser obtida de que forma? Através do novo nascimento. Amém? E uma mensagem, o Umbanda chegou a ser enfático, ele disse, o novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo, ele disse isso. Eu acho que é na mensagem Cristo é o mistério, não estou bem lembrado agora. Ele disse, o novo nascimento é isso, é a revelação de Cristo. Então, quando você nasceu de novo, você tem a revelação de Cristo. E você tem a revelação de Cristo, você compreende Cristo, você entende Cristo. Por um processo mental? Não. Pode te ajudar, te dado subsídios da doutrina, das Escrituras, né, do ensino que é necessário. Nós já ministramos isso, né? Paulo disse que nós chegamos ao conhecimento através da exortação e da doutrina, ou seja, do ensinamento. Mas tudo isso ainda é um processo mental, intelectual. Mas aí o que o Espírito Santo faz? Ele usa isso como material, como da sua obra-prima, para então revelar e trazer luz para você. É aí então que você entende. Então aqui que o Umbanda está dizendo, olha, na verdade é pelo processo do novo nascimento.
Quando você nasce de novo, é que você vai realmente crer e que você realmente vai ter uma revelação. Porque se você não tiver essa revelação, você naturalmente vai se inclinar a essa tendência natural do homem de questionar, de confrontar a palavra, de dizer, eu sei que a palavra diz isso, mas eu entendo que é de outra forma. Uma pessoa que não tem a revelação vai chegar a esse processo. Ainda até que ele dissimule tudo isso, ele vai ter um conhecimento intelectual da doutrina, da palavra, mas ainda assim ele vai discordar da revelação. Porque às vezes a pessoa que não tem a revelação, ainda que ele use a escritura, ele pode usar essa mesma escritura contra a revelação e contra a palavra. É o que pode acontecer, por isso que é difícil, é muito difícil alguém ter a revelação apenas pelo processo mental. Nós dissemos várias vezes isso. A fé mental é necessária para o conhecimento intelectual, mas depois disso você tem que ter a fé revelada, que é a fé divina. Então, é a fé, essa revelação divina, porque o Umbanda disse que a fé é uma revelação, é essa revelação que vai, na verdade, levar o crente a uma posição de crescimento. Não é o conhecimento apenas intelectual que vai fazer você crescer como cristão, vai amadurecer, não. É essa revelação que vai fazer você crescer e amadurecer. Amém. Porque se você ficar só com o intelecto, você pode viver uma vida religiosa, você pode frequentar culto de uma igreja, e ainda assim você não amadurece, você não cresce, porque você ficou apenas no processo religioso. Não é que essas coisas sejam inválidas, elas têm sua importância, têm sua razão, sua razão de ser, mas sem essa fé revelada, a própria vida religiosa perde sentido. A adoração de Deus se torna em vão. Nós já ministramos isso, uma banda disse isso. A tua adoração a Deus se torna vã quando você adora apenas pelo processo religioso, mental, né, de fazer parte de um grupo, de uma igreja, de uma denominação. Você tem que ir além de tudo isso. Bombando disse aqui na mensagem Estatura de um Varão Perfeito. Primeiramente, você deve nascer de novo. E então, quando você é nascido de novo, você tem fé. Você crê na palavra. Até você nascer de novo, você irá argumentar contra ela. Por que nós temos aí ministro argumentando contra a doutrina, contra a palavra? Vocês são dualistas. O Umbanda aqui está mostrando para você, não nasceu de novo. Essas pessoas que dizem, vocês são dualistas, vocês estão crendo em dualismo, eles com essa afirmação estão dando demonstração para você de que não passaram pelo processo do novo nascimento. Ninguém que nasceu de novo vai fazer tais declarações, porque ele está indo contra a nós, não, está indo contra a palavra com esse tipo de declaração. Um crente nascido de novo não vai chamar você de dualismo, não vai dizer que o que você está crendo, confessando e falando é algo diferente do que William Branham, do que a mensagem revelou. Uma pessoa que nasceu de novo não vai ter isto, não vai ter essa postura. E quando você se defronta com esse tipo de espírito, você já sabe. Essa é a evidência que é para você. Olha, essa pessoa não nasceu de novo. Porque ele está indo contra a mim, a você? Não, está indo contra a palavra. Umbanda disse aqui, até você nascer de novo, você irá argumentar contra ela. Então qualquer pessoa que resolva argumentar contra você, não interessa um irmãozinho ou um mesmo ministro, não, você não está entendendo, você não tem revelação, está argumentando contra a mensagem, contra a revelação. Não nasceu de novo, não importa quanto tempo essa pessoa esteja aí no seu ministério ou numa igreja. Se você estiver apenas religiosamente inclinado, um pouco de conhecimento humano, que deveria fazer corretamente, você nunca será capaz de concordar com a palavra de Deus. Você nunca fará isso. Você precisa nascer de novo. E uma vez nascido de novo, produz fé. Tudo bem. Então, depois de ter fé, então você está apenas em posição de crescer. É um processo. Mas há pessoas aí que estão há anos e anos e anos em um lugar e não crescem. Não amadurece. E nós temos mostrado isso em vários sermões. Uma banda disse, a igreja onde estamos agora era para ter avançado já há muito tempo, mas não tem amadurecido, não tem crescido, tem estagnado espiritualmente. Uma banda tem falado isso. Nós lemos isso em algumas mensagens. Então, lá no início da igreja, quando eles começaram a substituir a revelação da sabedoria da palavra pelo conhecimento intelectual dessa palavra, então eles começaram a dar lugar também para outras coisas, como por exemplo o nicolaísmo. Uma banda disse isso. Isso começou lá na primeira igreja.
E em todos os lugares, meus irmãos, nos dias de hoje é a mesma coisa. A partir do momento em que um determinado grupo, ou uma igreja, um tabernáculo, um campo, começa a buscar apenas pelo conhecimento intelectual e não recebeu revelação, não vai, por consequência, ter um novo nascimento e vai argumentar contra a palavra. Mas onde essas coisas acontecem, aí então que você vai ver o nicolaísmo se tomando forma. Porque os tais líderes querem que os seus liderados tenham o mesmo tipo de postura que eles têm. Eles vão ser recalcitrantes com a revelação, né? Não lembro qual foi a palavra que o profeta usou aqui, vão argumentar contra a palavra, contra a revelação, e é um espírito nicolaíta que vai fazer isto. Como acabamos de citar o exemplo lá dos nossos irmãos africanos, né? Eles estavam recebendo a revelação, e alguns se escandalizaram. Não, então se vocês têm essa revelação de vocês aí, vocês não precisam mais estar conosco, né? Isso começou lá na primeira era da igreja e estamos vendo se repetir nos meus dias de hoje. Deixa eu ler para você, como a Umbanda disse, lá no livro das Eras. Dividir e conquistar. Isso é nicolaísmo ou nicolaitismo. E Deus o aborrece. Agora, ora, é um fato histórico, bem conhecido, que quando este erro insinuou-se na igreja, homens começaram a disputar o ofício de bispo e, como consequência, esta posição passou a ser dada aos homens mais instruídos e materialmente mais progressistas e de maior inclinação política. Ou seja, as lideranças lá da primeira igreja estavam preocupadas com isso, né? De dar cargos de autoridade para dignatários, pessoas com reputação, até com financeiramente falando, né? Pessoas bem conhecidas, eles estavam preocupados nisso. Não, precisamos que nosso grupo cresça, então vamos escolher alguém aqui que seja alguém bem conhecido, que tenha uma boa instrução, que tenha uma boa situação financeira também. Era assim que começava lá. O conhecimento humano e o programa começaram a tomar o lugar da sabedoria divina e o Espírito Santo não mais controlava, lógico. Quando começaram a substituir a revelação da palavra através do Espírito Santo apenas por um processo mental, de conhecimento mental, intelectual da palavra, aí então vai dar lugar a várias coisas. E ao nicolaísmo, que era uma delas, né? Isso, na verdade, foi um mal trágico, porque os bispos começaram a sustentar que não era mais preciso um caráter cristão transparente para ministrar tanto a palavra como os ritos na igreja. Ou seja, uma vez que você conhece a palavra, que você tem a revelação da palavra, você se torna essa palavra. Amém? Por que nós insistimos tanto em ministrar esses temas doutrinários? Para que depois você, com esse conhecimento, consiga ir além. Para que você não apenas saiba quem é Deus, quem é Cristo, mas que você possa ser ambos, que você possa ser Cristo, que você possa ser Deus. Porque uma vez compreendendo a relação entre um e o outro, você vai se identificar com isso como filho de Deus e você vai atuar como eles, porque Cristo atuou como Deus, porque Deus estava nele. E se você tem esse reconhecimento dessa relação entre ambos, e isso é recebido para você como uma revelação, isso só é possível porque o Espírito revelou a você. Mas o Espírito não vai apenas te dar uma revelação mental de tudo isso. Ele vai fazer você viver isto. Vai fazer com que a tua vida tenha uma postura como de Cristo, ou como mesmo de Deus, porque a postura de Cristo era de Deus. Cristo era Deus, e Cristo é Deus para nós. Da mesma forma como você também se torna Deus, em uma pequena porção, né? Um Deus em miniatura, né? Vamos usar um outro termo agora, eu acho que ele vai mencionar aqui, mas é isto. Nós vamos atuar e vamos agir como Deus. Mas se você troca tudo isto, porque tudo isso é um processo para o teu amadurecimento. Se você corta isso e fica apenas no conhecimento intelectual, mental, o profeta diz aqui que isso tudo vai se limitar a essas coisas, né? Eles não vão mais buscar ter uma postura realmente condizente à palavra, suas vidas não vão refletir a palavra, porque eles não buscam mais a sabedoria, ela foi substituída por um processo intelectual, e por consequência, tudo vai ser substituído, né? O próprio Espírito Santo é substituído. Hoje as pessoas em alguns lugares gritam, saltam, pulam, porque não tem o Espírito Santo. Então eles têm que fazer barulho para poder compensar. Até sentir o pelo arrepiado, que sensação maravilhosa, o Espírito Santo está aqui. Não, não está ali. É que ele foi rejeitado, a revelação foi rejeitada, então eles têm que buscar outros meios para tentar sentir uma coisa. Eles estão buscando sucedâneos, como eu tenho dito, substitutos, né? Porque não está ali. E o nicolaísmo é um deles.
trocando a liderança do Espírito Santo, vai dar lugar à liderança do homem. Né? Como citamos mais uma vez, esse exemplo dos irmãos africanos. Por que aquele ministro teve aquela atitude de expulsar aqueles irmãos ali do ministério? Era o Espírito Santo que estava fazendo isso através daquele ministro? Você acha que o Espírito Santo ia fazer você confrontar contra a própria palavra que ele, o Espírito Santo, revelou? Não. Então, um ministro que faz isso não está atuando sob a direção do Espírito Santo. É uma outra coisa que foi colocada no lugar do Espírito Santo, como substituição. E como é triste saber, irmãos, que esse quadro que eu pintei aqui para vocês não é apenas de uma região isolada na África, isso é em toda parte. Em toda parte você está vendo isso. A liderança do Espírito Santo sendo substituída pela do homem. Então ele continua, isso foi trágico, começou lá no passado. Né? Os bispos começaram a sustentar que não era mais preciso ter um caráter cristão, transparente, para ministrar tanta palavra, como os ritos na igreja, pois eram os elementos e a cerimônia que importavam. Isto permitiu que homens maus, sedutores, despedaçassem o rebanho. Ou seja, a igreja começou a se despedaçar, se fazer em pedaços. Então, desde então ali, falsos mestres têm surgido, se infiltrando então na igreja, a fim de promover um outro evangelho, um outro Cristo, né? E isso, como disse o Mombrana, despedaçou a igreja logo ali no princípio. E tem sido assim desde então. Né? Fazendo com que muitos acabassem então servindo a um sistema de um homem, ao invés de servir realmente a Deus e a sua palavra. Ainda que Deus saiba quem são aqueles que realmente servem a Ele, que são filhos dele, e aqueles que não são. Deus sabe. Porque você sabe que a partir do momento em que o homem deu lugar aí a esses outros espíritos, de forma que eles confrontassem a palavra, ainda assim Deus sabe que entre eles há aqueles que são fiéis a Ele e que buscam Ele. Vou usar as palavras do profeta, que ainda dobram os seus joelhos buscando por uma revelação que vem do Espírito e não da palavra de um homem e de um ministro. Né? Deus sabe disso. Lá em 2 Timóteo 2, 19 em diante diz aqui: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nesses últimos dias nós temos mencionado um pouco sobre isso aqui, né? Porque foi a época de eleições, né? Aqui no nosso país nós tivemos um grande problema muito sério aí, o comunismo aí graçando, se multiplicando, escravizando aí muitas vidas com suas ideologias. E nós tentamos esclarecer os irmãos aí, de que alguém que se diga cristão não pode apoiar um sistema cuja ideologia é totalmente contrária às Escrituras, contrária aos princípios cristãos. Né? Então, eu não usei na ocasião essas palavras, mas é basicamente isso aqui. Aqui Paulo diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você professa ser cristão, você não vai se comprometer com nada daquilo que é injusto e que é contrário à palavra. Né? Nós tentamos ajudar os irmãos a entenderem isto. Né? Porque se você fizer isso, você está se comprometendo. Paulo diz aqui: aparte-se tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que vai contra a palavra. Paulo diz: afaste-se, né? Mantenha distância disso. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro. Aqui ele está dizendo, vai aplicar isso aqui para nós. Numa congregação, você vai ter aqueles que dobram os joelhos pedindo por revelação, e você vai ter aqueles que acham que já tem a revelação. Aqueles que realmente vão confrontar a palavra e não vão se apartar da injustiça. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então veja, Deus, Ele concede aí um selo de identificação para nós, para que você se conscientize de que Ele sabe quem são aqueles que são dele e quem não são. Deus sabe. Então Paulo aqui está falando aqui de vários problemas que os cristãos estavam tendo naqueles dias. Porque havia ali pessoas que se diziam cristãs e não eram. Estavam ali imiscuídos entre os santos,
Porque mesmo estando ali adorando com os santos, eles estavam tendo seus próprios pensamentos, tinham seus próprios pareceres, sua própria teologia, sua própria compreensão da palavra, e muitas vezes confrontava a palavra com essas suas opiniões pessoais. Então Paulo está dizendo, olha, isso aí são vasos, aí, são utensílios para uso comum, trivial. Não são aí pedras preciosas, né? Existem várias pessoas aí no meio, né? Alguns são de Deus e outros não são. Mas Deus sabe quem são. Nós não temos como saber. Você não pode pegar a postura de uma pessoa aí que tem dificuldade para entender algo acerca da mensagem e logo com isso deduzir, concluir que é uma semente da serpente, o filho do diabo. Não, você não pode fazer isso. É verdade que isso às vezes pode ser uma evidência, mas nós também no passado não éramos inimigos de Cristo, né? Fomos inimigos da palavra por nossa ignorância. Então, mas ele nos esclareceu. Ele pode ainda, no tempo de Deus, esclarecer aqueles que nós vemos que tem uma certa dificuldade. Então nós não temos realmente como fazer isso, a não ser que Deus nos revele. Para alguns, às vezes, Deus revela abertamente. Né? Quando Paulo esteve lá na ilha de Chipre, pregando lá a palavra para um procônsul romano, houve um homem lá que apareceu, agora não sei se era Simão Mágico, não lembro como é que se chamava. Tentou lá intervir, atrapalhar a obra. Deus teve que revelar para Paulo, a ponto que Paulo chamou aquele homem, você é um filho do diabo, semente da serpente. Né? Mas você não pode fazer isso com todo mundo só porque não entendeu, ou simplesmente porque te chama de dualista. Dê um tempo para Deus, para que, quem sabe, algum dia ele dobre os seus joelhos e pare de confrontar com a palavra. Né? Porque nós também, como dissemos, fomos recalcitrantes, fomos relutantes, e no nosso tempo Deus foi misericordioso. Ele pode ser da mesma forma com os outros. Amém. Mas Deus, ele sabe que no corpo de Cristo, aí, ou melhor, entre os santos que se reúnem, há aqueles realmente que querem servir a Ele, querem servir a Deus. E há outros que querem manter suas próprias posições, apenas estão ali adorando a Deus, né? Porque na verdade é uma coisa que está em todos, né? Há pesquisas científicas mostrando que todos já nasceram com essa propensão de adorar, né? E você sabe que Caim foi um bom exemplo disso, né? Caim, ele era a semente da serpente, mas mesmo assim, ele adorou a Deus, ele construiu um templo, né? Construiu um altar, melhor, né? Apresentou ali seus ofertas, seus sacrifícios, ele mostrou que ele tinha um desejo inato, ele nasceu com aquele desejo de adorar e servir a Deus. Isso é uma coisa que está nos nossos genes, aí até a ciência tem dito isso, ela teve algum sentido dizendo isso. Então, é uma atitude que está presente em todos, mas mesmo que alguns adorem a Deus, se não for de acordo com a palavra, em sintonia com a palavra e guiado pelo Espírito para fazer isso, essa sua adoração será em vão. Né? E você vai demonstrar que a sua adoração é fiel, não tentando construir um templo bonito, um altar bonito, como o Umbanda disse que Caim fez. Ele, para provar que amava a Deus e que queria servir a Ele, construiu um altar muito bonito, diz Umbanda. E lá apresentou seu sacrifício. Mas aquela adoração foi em vão, porque foi fora da revelação, foi fora da palavra. Então veja que Deus, Ele quer se identificar, aqueles que são seus filhos, com Ele mesmo se identificando com esses filhos. Mostrando para esses filhos que nós somos dele e de que Ele é nosso, ou seja, de que Deus é o nosso Pai, de que Ele é o doador da vida, de que Ele tem nos dado do seu Espírito para poder compreender a nossa chamada, a nossa vocação, para que, de posse desse conhecimento, possamos viver o resto das nossas vidas em prol disso, servindo a Deus, rendendo-se a Deus, sacrificando o nosso pensar, o nosso querer, os nossos planos, para viver de acordo com os planos de Deus. Então, através das nossas atitudes, nós vamos demonstrar que somos filhos dele, de que ele está trabalhando conosco. Né? Nós estamos, como disse uma banda, crescendo. Aquele que nasceu de novo está crescendo para o seu amadurecimento. Uma banda disse aqui na mensagem Amnésia Espiritual: você deve ser identificado. Em algum lugar você deve mostrar. A sua vida mostra, esta noite, ou agora conosco, agora nesta manhã, onde você está identificado. Você está identificado em Cristo ou fora de Cristo. Você não está na metade. Não há como você dizer que você está em Cristo e ao mesmo tempo é contrário à palavra de Cristo. Né? Não há tal coisa como um homem sóbrio e bêbado ao mesmo tempo. Não há pássaro branco preto. Você é um salvo ou você não é salvo.
Ou você nasceu de novo com a revelação de Jesus Cristo, ou você ainda não nasceu de novo com a revelação de Jesus Cristo. E pegamos a palavra do profeta. Aquele que não nasceu de novo vai contra a revelação, vai contra a palavra. Vai te chamar de dualista, vai te chamar de um monte de coisa. Então não tem meio termo. Ou é salvo, ou é nascido de novo, ou não é. Você é um santo ou um pecador, um ou outro. E a sua atitude espiritual para com a palavra de Deus identifica-o exatamente onde você está parado. O tipo de coisa que você fala, o tipo de vida que você vive, vai identificar se realmente você está amadurecendo, se você está crescendo, se você é um filho de Deus ou você está marcando passo no mesmo lugar, se você está adorando a Deus com sinceridade ou essa adoração é toda em vão. É apenas um processo aí de religião. Porque tem pessoas que não conseguem ter revelação. Então, eles procuram substitutos, como eu disse. Esses substitutos é justamente para tentar compensar a ausência do Espírito Santo, a ausência da revelação. E muitas pessoas têm uma vida religiosa. Tem pessoas que passam a vida toda, o dia todo numa igreja. Se a sua igreja tem cultos todos os dias, tem pessoas que vão todos os dias. E você vai ver, que pessoa maravilhosa, que pessoa espiritual. Não, às vezes é porque está faltando ali alguma coisa. E quer compensar isso de todas as formas. Seja indo para todos os cultos, como eu disse, ou procurando um cargo, uma posição na igreja. Eu quero fazer parte do grupo de louvor, eu quero fazer parte do coral. E tudo isso é muito bom, tem o seu lugar, tem a sua importância, mas muitas pessoas só fazem isso para cumprir com um papel religioso. Porque talvez ele não queira admitir, mas é porque eles estão fazendo isso para tentar cobrir a falta, a carência de algo que está fazendo falta ali. Então as pessoas às vezes tomam essas posturas de viver uma vida religiosa justamente porque algo está lhes faltando. Então ela diz, é a sua atitude espiritual, com a palavra, que vai demonstrar em que posição realmente você está. Então, uma vida religiosa, como eu disse, não é um sinônimo de cristianismo. Que cristão maravilhoso. Não quer dizer isso. Alguém pode ser um cristão, mas a partir do momento em que ele discordar de algo da palavra, que foi mostrado para ele, então o seu disfarce de cristão cai. As suas máscaras caem. Porque se ele diz que é cristão, vai ele confrontar a palavra? Não importa quão religioso ele seja. Não importa quantos cultos da sua igreja por semana ele frequente. Deixa a palavra ser pregada para ele. E ele confronta aquilo. Então é só que ele tem uma religião. Então, a religião não é sinônimo de cristianismo. São minhas palavras, mas Maman Branham também falava dessa forma. Então, alguns são cristãos apenas por um tempo. Até que a sua atitude espiritual com a palavra mostra onde ele realmente está posicionado. Porque Maman disse isso. A tua atitude com relação à palavra, quando ela é trazida a você, vai mostrar realmente em que grau de maturidade você está como cristão. Porque às vezes você até pode ser um cristão, um eleito, mas se você está ainda marcando passo no mesmo lugar, você vai ter problemas. Você vai tropeçar aí ao longo da estrada com problemas, com situações que vão surgir. Por isso que o conhecimento da palavra vai te dar estrutura, vai te dar maturidade, para que você, diante dos problemas, possa contorná-los e dar a volta por cima, não é isso? Porque os problemas vêm para todos, ok? Não interessa se você é crente ou não. Os problemas vêm para todos, as lutas acontecem com todos. As lutas, os problemas, não querem saber se você está preparado para elas ou não. Se você é um crente fiel, não, vai vir para todos, independente. Não foi isso que Jesus disse? A chuva, os rios vão transbordar. Não quer saber se você está apoiado sobre a areia ou sobre a rocha. Vai vir. Eu estou na rocha, eu sou um cristão. Mas prepare-se, os problemas vão vir mesmo assim. Os rios vão transbordar, os ventos vão soprar. Não querem saber como é que você está, se você está pronto para receber, para enfrentar ou não. Eles vão vir de todo jeito. Mas se você estiver preparado, esses problemas vão vir, essas lutas vão acontecer. Mas Deus vai te dar estrutura para você superar. Amém. E para que você até consiga ser mais do que você é. Porque você nunca mais é o mesmo depois de uma luta e de um problema. Quando os problemas vêm e a pessoa não está preparada, às vezes ela fica pior. Eu tenho ouvido testemunhos tristes, infelizmente, ultimamente. São pessoas que são crentes, querem se posicionar, mas às vezes são tantas lutas, são tantos problemas, que eles acabam fraquejando, começam a esmorecer na sua fé, e até chegam a dizer, olha, não estou mais crendo, não estou tendo esse entendimento, como uma irmã disse há algum tempo atrás para nós. É uma pena,
né? Mas os problemas eles vão vir para todos. Esteja preparado, não. Mas se você está firmado na rocha, os problemas vão servir de trampolim para que você supere isso e contorne isto. Agora, se você não está posicionado sobre a rocha, você até se diminui como gente quando esses problemas acontecem. Os problemas são bons, as lutas são boas, porque é elas que vão refinar o ouro aí. É os problemas que vão amadurecer o teu caráter, que vão te dar mais estrutura. É isso, os problemas servem para isso. Deus às vezes permite tudo isso justamente para nos aperfeiçoar, para nos levar a ter o caráter como o de Cristo. E como diz a palavra, só foi aperfeiçoado, o caráter do Filho somente foi aperfeiçoado por meio de sofrimento. E às vezes esses problemas, esses sofrimentos têm que vir. Se somos filhos, vamos dar amém, vamos agradecer a Deus por tudo, em tudo dar graças, porque sabemos que Ele mesmo vai nos dar força e vai nos dar sabedoria para que nós possamos superar tudo isso e depois poder dizer, eu sou um filho de Deus porque eu venci. E Ele me ajudou. Então, como eu disse, alguns têm esse desejo de adorar a Deus, servir a Deus, porque isso está em todos, até na semente da serpente, como a palavra nos mostrou. Então, nem sempre adorar significa um gesto de entrega ou de uma atitude de uma pessoa que é cristã ou que nasceu de novo. Isso está a todos, disponível a todos. É uma situação que todos podem demonstrar. E de diversas formas, e com até muito zelo. Alguns aí demonstram zelo a Deus mais do que um cristão. Né? Lá na África, acho que é uma banda que mencionava, né? Tinha lá uma senhora que entregou seu filho recém-nascido na boca do crocodilo para ser devorado, porque ela fez isso em devoção a um deus lá do seu país que era representado por um crocodilo. Então, para demonstrar o seu amor fervoroso por aquele Deus, fez sacrifício. É um gesto de adoração, porque está em nós, todos nós nascemos com isso. Mas você tem que saber fazer isso com sabedoria. Amém? Tem que ser com entendimento, tem que ser com revelação. Se você tivesse desejo, que é inato a você de adorar a Deus, mas sem a revelação, você vai fazer isso da forma errada. Vai fazer tudo errado. E vai ser em vão. Mombana disse na mensagem O Som Incerto, Deus fez você para ser um adorador dele. Você adorará algo, independente do que isso seja. Você nasceu para adorar alguma coisa, seja o que for. Se você não tiver a revelação de Deus, você vai adorar qualquer outra coisa, porque você tem que adorar. Está aí dentro, é um desejo que nasceu em você. Você nasceu com isso. Você vai adorar a tua esposa, você vai adorar os teus filhos, você adorará qualquer coisa, seu automóvel, né? Você adorará o seu prazer, você adorará algo, porque está dentro do gênero humano adorar. Todos nós nascemos com isto. Agora, nós desejamos saber o que adoramos, ou seja, você tem que saber fazer isso, adorar a Deus com sabedoria, com revelação, com entendimento. Então, existe essa propensão, como eu disse, de todos adorarem e todos servirem a Deus. E Caim também fez isso até para demonstrar que ele queria fazer a mesma coisa que Adão fez, porque Adão também demonstrou uma religião, né? E foi uma religião errada, né? Foi quando ele tentou adorar, ou melhor, cobrir a sua nudez com folhas de figueira, né? Então, ele achou que ele tinha que fazer alguma coisa para cobrir a sua nudez. Em termos espirituais, significa que muitas vezes o homem procura com seus próprios esforços tentar fazer algo para dirimir os seus pecados, né? Fazer alguma obra. Então, tudo aquilo ali é um tipo, uma simbologia. Quando Deus substituiu as vestes de figueira que Adão fez para cobrir sua nudez, com as vestes que ele mesmo preparou, sacrificando o animal, Deus estava mostrando, olha, a única forma de você pôr fim aos teus pecados não é com alguma coisa que você acha que você tem que fazer. É eu que vou gratuitamente cobrir a tua nudez, apagar os teus pecados, te tornar santo, justo e puro. Mas sangue tem que ser derramado para isso. E não é o nosso sangue, não era o sangue de Adão, era o sangue daquele cordeiro. Aquele animal que Deus sacrificou era um tipo. Então, muitos querem, com as suas próprias atitudes, fazer o que Adão fez, né? Tentar mostrar-se santo, viver uma vida religiosa. Muitas pessoas estão aí em tabernáculos cobrindo a sua nudez com folha de figueira. Está usando a mesma religião de Adão, que é uma religião errada. E sabe, Caim ele viu aquilo e também quis fazer a sua própria religião. Mombana disse isso. Ele estava fazendo aquela adoração imitando o gesto errado de Adão. Ele disse lá na mensagem, sem tradução ainda, companheirismo pela redenção.
Deus tinha um cordeiro morto que cobriu Adão e Eva com a pele, derramou sangue lá no passado para ter novamente comunhão com Deus. Então Adão somente podia voltar a Deus através do sangue derramado. Caim saiu com a primeira ideia de Adão, ou seja, Adão tentou cobrir a nudez com folha de figueira. Então o que Caim fez? Quis servir a Deus, quis adorar a Deus. Mas da forma de Deus? Não. Com a forma errada de Adão. Né? Ou seja, ele também criou uma religião para si próprio. Ele fez lá um sacrifício, uma adoração a Deus, mas segundo o seu próprio parecer, segundo o seu próprio entendimento, ou seja, sem revelação. E fez para si mesmo uma religião de folhas de figueira. Adão fez sobre ele e Eva. Então, o profeta aqui usa isso apenas como motivo para dizer, ainda assim está sendo feito hoje. Muitos filhos estão adorando a Deus dessa forma. Ao invés de buscar realmente por uma revelação que vai levar ele a um crescimento, amadurecimento, eles preferem apenas ficar na parte intelectual da palavra e isso vai fazer com que eles até confrontem a palavra. Mambana continua, mas eles descobriram que não era o caminho apropriado de Deus, portanto, eles não poderiam estar em sua presença. E hoje ainda usamos a autossuficiência, ou seja, aqueles que querem por si próprios tentarem ser santos, tentarem ser justos, né? E eu disse que isso vai desde ministros, né? Só membros da igreja. Eles não dobram seus joelhos para ter a revelação da divindade. Eles têm autossuficiência. Não, nossos óculos são os óculos da mensagem. E não são. Estão na sua autossuficiência, na sua revelação. Estão confiantes naquele sistema ao qual eles pertenceram. Usando todas as ideias diferentes e filosofias vãs dos homens. E isso é absolutamente nada. Jesus disse, os homens me adoram, ensinando doutrinas por suas tradições de homens, a adoração em vão. Veja que é possível adorar em vão com uma doutrina errada. Se você adora a Deus com uma doutrina errada, a tua adoração é em vão. Você poderia adorar o Senhor e ainda assim não ser a adoração da maneira correta. Isso não lhe seria confiado para reconciliação. Então veja, tem que haver uma adoração correta, e essa adoração correta, ela é exercida por aquele crente que leva consigo aquela semente da eleição, que alguns estudos chamamos, porque são as palavras que o profeta usou, a vida germe de Deus, que está em nós, que nasce no eleito. Então aqueles que nascem com isso, o Espírito Santo no seu tempo, ele vem e vivifica essa semente germe com a qual nós nascemos. Né? Então veja que não é apenas uma questão de você dobrar os joelhos, né? Você tem que ser um eleito, porque ele disse que ele revela aqueles a quem ele quer. Né? E para quem que ele quer? Aqueles que são eleitos. Não é de você querer. Né? Você tem que ser um eleito, você tem que nascer com algo aí, com uma semente germe aí, para ser vivificada, para ser germinada. Mambana diz lá na palavra, falar da semente original, quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ou seja, quando dá a revelação, você recebe a palavra, mentalmente. Mas quando vem o Espírito Santo e rega, dá vida a essa palavra para você, ela produz Deus. Então você tem a revelação, então você vai frutificar. E não é um indivíduo, é Deus, porque você está morto. Não é mais você mesmo. Você se considera morto, esvaziado, esperando pelaquela semente germe ser vivificada. Então o que é isso? Não é mais você, não é o homem, é Deus no homem. É Cristo no homem. Então, deixe Deus plantar a sua própria vida em você. Então, não é mais você, é a vida de Deus. Você está aí refletindo exatamente aquilo que você já era na forma de atributos lá antes da fundação do mundo. Porque é a palavra de Deus regada pelo Espírito Santo que produzirá a mesma coisa. Não é a palavra de Deus regada por uma doutrina de uma igreja, de um sistema. É pela revelação do Espírito Santo. Então veja, essa vida de Deus, ela é plantada no eleito, o que significa que a própria deidade, então, habitando no eleito, habitando nesse filho. E é isso que vai fazer esse cristão ser exatamente o que o próprio Deus é. Você vai atuar como Cristo, você vai viver como Cristo, como Deus. Como Deus. A atitude de quem é Deus? A própria deidade vive no homem. O Criador que criou os céus e a terra vive na espécie humana. A Bíblia diz, somos filhos e filhas de Deus, suas primícias.
Agora, então, somos algo como Deus era. Se você é atributo de Deus, você vai ter que manifestar as características de Deus, as características de Cristo, o Filho de Deus, que foi subserviente a Deus, que foi temente a Deus, que rendeu sua vida a Deus. Você, como filho de Deus, você vai fazer isso, né? Você vai se render a Ele. Você vai ser dotado de Deus. Umbanda disse isso na mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida. Jesus, ele veio à Terra. Ele era dotado, dentro dele, do Deus Pai. Jesus foi dotado do Pai, dotado de Deus. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu quem faço as obras. Quem é que faz? Mas meu Pai. Então, se você faz de Jesus o próprio Deus, você está chamando Jesus de mentiroso. Ele diz, não sou eu quem faz as obras, é Deus. É Deus que está fazendo. Né? E Paulo disse, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Né? Aí o irmão Branco continua, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Então, se um cristão ele é dotado de Deus, do poder de Deus na sua vida, então ele vai precisar viver uma vida que se identifique com tudo aquilo que a palavra é. Não vai confrontar a palavra, não vai recalcitrar contra aguilhões. Se alguém se diz cristão, mas as suas atitudes não refletem a palavra que diz o que o cristão deve ser, né? Então é porque ele pode ter se esquecido do que um cristão é. Ele pode ter um tipo de amnésia espiritual, como a Umbanda chegou a dizer. A mensagem amnésia espiritual. Eu estava com filhos hebreus na fornalha ardente, quando o fogo não pôde queimá-los por causa da presença do quarto homem. Quem era aquele quarto homem? A Umbanda disse que era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Né? Ali havia 3 filhos que foram jogados na fornalha e veio o quarto. Né? Ele disse, aquele ali era o Filho de Deus. Isso aí é uma prova contundente contra o ministro da mensagem, que estavam até dizendo tempos atrás, que não havia nada no Antigo Testamento que provasse que o Filho teve uma pré-existência. Uma Umbanda diz que aquele quarto homem era o Filho de Deus. Então aquilo era uma prova bíblica de que o Filho de Deus tinha uma pré-existência. Antes de nascer uma mulher, já tinha uma existência. Seja uma teofania ou uma forma de logos, né? E até uma forma humana, como ele apareceu ali. Uma Umbanda disse, era uma prova bíblica de que Deus já tinha um filho, já estava ali. Eu ouvi ministro da mensagem dizendo, renegue esse ensino falso que diz que o filho tem uma pré-existência. O próprio profeta mostra na sua mensagem que ele tinha. Aquele quarto homem ali era o Filho de Deus. Ok. Aí ele continua. Eu estava com Daniel na cova dos leões. Eu estava identificado com ele. Eu estava identificado ali quando o anjo do Senhor o identificou. Com certeza eu estava com ele também no Calvário. Eu devo estar identificado com ele no Calvário. Eu devo estar no lugar onde não apenas fui identificado com ele no Calvário, eu morri com ele no Calvário. Cada cristão deve morrer com ele no Calvário. Se você não morre com ele no Calvário, você não pode ser parte dele. Se você não dobra os seus joelhos, se você não se rende à palavra, então você não nasceu de novo, você não morreu na cruz com ele ainda. Eu estava ali quando ele morreu, eu morri com ele, e então eu estava com ele quando ele ressuscitou dos mortos. Eu levantei na manhã da Páscoa com ele na ressurreição. Seja o que for que ele fez, eu estive bem ali com ele. E cada crente estava da mesma maneira. Porque é o mesmo Espírito que está em nós agora. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim. Então não é você agindo e falando e pensando aí. É Cristo em você agindo, é Cristo em você falando, é Cristo em você pensando. Veja, é esse estágio que o conhecimento da divindade tem que nos levar nesses últimos dias. Né? Talvez os trinitários, unicistas, como eu disse, quando ouviram aquilo, não, isso está errado, irmão Brana. Nós temos o conhecimento da divindade, mas o profeta estava indo além do intelecto. Essa divindade seria revelada de tal forma ao ponto disso aqui. Você vai entender, quando você tem a revelação real da divindade, você não vai ficar apenas com o processo mental, você vai ser essa divindade. O Cristo vai ter que de fato falar em você, viver por meio de você. Antes, os trinitários unicistas estavam vivendo o quê? As suas próprias teologias. Não, nós cremos nisso porque o fulano de tal nos ensinou. Então não era Cristo neles vivendo.
Era o pensamento do fulano de tal vivendo e falando por eles. Agora, nós não estamos falando e crendo apenas uma coisa que um homem, William Branham, nos ensinou. Não, foi o Espírito Santo que revelou aquele homem que Deus usou como vaso. Mas é Deus mesmo agora, nos dando as palavras corretas, nos dando um parecer correto, nos dando aí os juízos, os pensamentos, um doxa correto. Né? Agora é realmente Deus vivendo nós. Essa revelação dos últimos dias que o profeta estava falando, não era apenas o processo mental de saber explicar, porque muitos dizem Jesus é Deus. Ok, eu vou dar amém para o teu Jesus é Deus, mas o problema começa quando você pergunta ou pede para a pessoa explicar em que sentido para você Jesus é Deus. O problema começa aí. Não é um problema para mim você dizer que Jesus é Deus. O problema é como que você acha que ele é Deus. Eles vão explicar na ótica unicista, ou na ótica trinitária, ou até na ótica das testemunhas de Jeová, que alguns até confundiram que o ensino de Umbanda era igual ao deles, e não é. Com 12 estudos nós provamos que o ensino de Umbanda não tem nada a ver com o ensino ariano das testemunhas de Jeová. Então você diz, Jesus é Deus, de que forma? E você, o que você é? Porque nós temos que ser isto, nós temos que ser um reflexo disso. Vamos continuar aqui. Então ele disse, eu estava identificado lá com Cristo, o que Cristo fez eu fiz. E agora estou assentado com ele em lugares celestiais com Cristo Jesus, com todos os poderes do inferno conquistados através dele. Cada crente cristão está assentado do mesmo modo, porque você tem que estar edificado. Agora, eu mesmo me encontro nesses últimos dias identificado com muitos cristãos que creem em seu ministério. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Encontro-me neste dia identificado em seu ministério. Você se encontra desta forma, crendo, caminhando com isto? Com o que você está identificado? Com a revelação ou com alguma coisa que confronta a revelação? Com o que você está identificado? Observe, as obras que ele fez, ele disse que o cristão faria a mesma coisa. As obras que eu faço também as fareis. Então, pode você ver, ser identificado com ele? Então, quando a reprovação vem sobre a palavra, pode você suportar a reprovação como ele suportou? Identificado com ele? Ou seja, pode você passar pelas lutas, provações e se manter firme como alguém que firmou sua casa sobre a rocha? Ou você apenas diz que é crente, mas quando vem as lutas, problemas, você vive uma outra vida diferente, com uma confissão diferente. Eu fui identificado com ele, eu estava com ele no dia do Pentecostes, eu estava com os discípulos ali em cima, identificado com eles no batismo do Espírito Santo. Eu desejaria saber se a igreja não tem tido amnésia a tal ponto que agora não. Alguns deles nem mesmo creem que é tal coisa como o Espírito Santo. Vê onde a igreja tem chegado? Um terrível caso de amnésia. Vê? Eles se esqueceram que aquele era Jesus Cristo lá atrás. Eles esqueceram o que foi Jesus Cristo. Eles têm se esquecido. Eles pensaram que ele foi apenas um legislador, um profeta, um bom homem. Eles esqueceram que ele era Deus. Cristo estava ali refletindo Deus. Quem vê a mim, vê Deus, vê o meu Pai. Eles esqueceram que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a igreja tem tido um terrível caso de amnésia espiritual. Eles esqueceram todas essas coisas. Eles não entendem mais isto. Então veja, essa amnésia espiritual é aquela forma em que alguns se esquecem da sua própria natureza ou do que é a palavra, a ponto de que não consegue se posicionar, porque como que você vai adorar a Deus se você não sabe quem é Deus? E você só vai adorar ao Deus verdadeiro se você tiver a revelação verdadeira da sua palavra. Então, veja que a amnésia espiritual é a explicação que Umbanda então encontrava para aqueles que não conseguiam viver uma vida cristã. Porque eles dizem que eram cristãos, mas sua vida, sua postura, sua confissão não condiz com aquilo que a palavra diz que o cristão deve viver, deve agir, confessar e falar. Está tendo amnésia espiritual. Ainda que diga ser cristão, ainda que diga que conheça a doutrina, ainda que diga que seja ciente das promessas de Deus, mas sua vida mostra que está faltando alguma coisa. Eles simplesmente se esquecem quem são. E muitas vezes são as próprias lutas, os próprios problemas, como eu disse, os percalços da vida, as vicissitudes, que vai fazer com que eles aí, se esmoreçam, se diminuem na sua fé. Quando Paulo mesmo disse que essas coisas elas até podem acontecer, elas podem suceder a um filho de Deus,
mas isso jamais deveria abater o Filho de Deus, né? Muitos podem ser perseguidos, mas não destruídos, como dizia Paulo, né? Você pode ser abatido, você pode ficar entristecido, mas você não pode ficar desamparado, você não pode ficar decepcionado, né? São situações que às vezes podem acontecer a um eleito. Quero ler aqui um salmo, onde nós encontramos isso. Salmo 37. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, né? E nem a sua descendência a mendigar o pão, porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Mesmo na época de sequidão, mesmo na época de carência, de falta, a palavra diz, para os meus filhos posicionados, eu não vou deixar eles ficarem desamparados, não vou deixar eles terem falta de alguma coisa. Eles são preservados para sempre. Salmo 37, verso 28. Isso aqui também é uma promessa para nós. Jesus, ele foi desamparado na cruz por Deus. Ele não disse isso, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Então veja que Deus desamparou até o seu próprio Filho Jesus Cristo. Não era Deus desamparando a Deus. Realmente o Filho foi desamparado pelo seu Pai. Os unicistas aí dizem que Jesus estava ali apenas encenando, né? Até mesmo na hora da morte, né? Quando ele disse isso. Porque segundo ele, Jesus na verdade seria o quê? O próprio Deus e o próprio Pai, né? Então, ele não estaria realmente ali sendo desamparado. É apenas Deus ali interpretando um papel, né? Mas não é isto. Tudo para eles, então, que seria o que ele? Tudo passava de um fingimento de Jesus. Porque Deus não estava desamparando, na verdade. Veja, eles conseguem imaginar que mesmo na hora do sofrimento, do seu suplício, ele ainda continuava representando, interpretando um papel. Não, realmente o Filho foi ali desamparado. Mas o fato é que Deus realmente, então, desamparou o seu Filho para que hoje ele mesmo pudesse, então, aqui cuidar e amparar os seus irmãos. Hoje, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, está conosco na forma do Espírito Santo, cuidando dos seus irmãos, dos filhos de Deus. Então, o Filho de Deus, ele até pode ficar aí abatido, entristecido fisicamente, né? Seja até por causa de algum problema, de uma enfermidade, porém, há uma cura divina à espera dele também, né? Há uma promessa de uma libertação. E mesmo que Deus até permita que ele parta, às vezes, deste mundo sem a sua cura, Deus tem ainda uma promessa de uma ressurreição num corpo, numa vida vitoriosa, num corpo glorificado, né? Seja o que for que alguma pessoa passe, um filho de Deus passe, nada pode mudar ou tirar a sua herança. É isso que queremos que seja entendido aqui, né? Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Então, nada pode destruir um filho de Deus que tem a vida eterna nele, né? João 5, 24. Na verdade, eu vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida. Então, seja o que for que acontecer agora conosco, é lucro. Não há perdas, não há prejuízos para um cristão, né? Às vezes você pode dizer, eu sofri uma pena aqui, uma perda ali. Não há perda para o cristão. Porque essas perdas materiais não são nada comparado ao que Deus tem reservado aos seus santos, né? Deixa eu ler aqui algumas palavras de Mambrana, mensagem que não temos traduzida, a grande comissão de 57. Então, quando nascemos de novo, somos uma nova criatura, somos uma nova criação. E essa alma que está em nós é uma parte de Deus. A vida eterna vem da palavra grega zoe, que significa a própria vida de Deus. Isso nos torna filhos e filhas de Deus. Nós não podemos perecer mais do que Deus pode perecer, porque você é uma parte dele. Não há perda para o cristão, né? O selo de Cristo, também sem tradução, de 55. É tão impossível para que o homem se perca quanto é para o próprio Deus se perder. Pode Deus se perder? Não pode. Tampouco nós podemos. Então, Mambrana disse que muitos têm esquecido a coisa principal, né? O grande problema do cristianismo de hoje é que cristãos se esquecem da coisa principal que diz respeito à sua própria e à verdadeira vocação como filhos de Deus, depreciando cada vez mais a sua identificação com a palavra. Se você é um filho de Deus, você tem que identificar-se com essa palavra, e essa palavra tem que identificar-se com você.
E muitos têm esquecido isso. Têm procurado se identificar apenas com o sistema atual, né? Você vai perguntar, você é cristão? Sim, eu congrego na igreja do fulano. Não é essa identificação que Deus quer que você tenha. Ele quer que você diga, se você é um Cristo, né? Se você aí é um Messias, um pequeno Messias, ou você é um pequeno Messias, um pequeno ungido de um sistema. Ou você é ungido pelo Espírito de Cristo, ou você é ungido por um sistema. Né? Mensagem que não temos traduzida. Vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando, voltando, de 59. Pai, temos tido tantos gritos, temos tido tanta alegria, eu receio que esquecemos o principal. Como eu disse, alguns fazem isso para compensar a falta de alguma coisa. Nós temos muitas pessoas gritando, tentando fazer algum tipo de alguma coisa que demonstra um avivamento, mas sente que na verdade estão mortos lá. Esqueceram o principal. Enquanto Elias estava de pé na boca da caverna, ouvindo os ventos e os trovões, por isso nunca o alarmou. Os problemas apareceram, mas ele continuava ali inabalável. É assim que o Filho de Deus deve agir. Ele esperou por aquela delicada voz. Senhor, fale agora. Fale em seus corações com aquela delicada voz que diz, Filho meu, quem vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu ponho todos os pecados que você cometeu no meu próprio sacrifício, o meu filho unigênito. Você confessou isto porque você creu. Ele era o único que poderia ajudá-lo. Ele fez isso. Ele tem justificado cada um de vocês pelo seu sofrimento. E eu provei isso ressuscitando dentre os mortos. E agora vos dou o Espírito que estava nele, que podia perdoar, e que podia amar, e que podia ser gentil e longânimo, e bom, e manso, e benévolo, e gentil e paciente. Deus, conceda isso a eles agora. Por que o irmão Branham disse isso? Porque muitos que se diziam ser cristãos não estavam tendo isso aqui. Não estavam demonstrando esses frutos do Espírito, né? Longanimidade, bondade, mansidão, benevolência, gentileza, paciência. O dia da vitória, de 63. Isso é o que está acontecendo com a igreja hoje. Nós esquecemos há muito tempo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós esquecemos que Deus é um curador, que pode tornar o doente são. Esquecemos que o batismo do Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e dado de geração em geração para qualquer um, para qualquer que pudesse vir. Esquecemos isso há muito tempo. Então, o que uma banda aqui está dizendo? Nós temos que entender que o Espírito Santo está aqui para nos curar, para nos dar um renovo de entendimento, para nos trazer esses mistérios revelados e, sobretudo, para que nós possamos atuar como Cristo, agir como Cristo, agir como Deus. Deixa eu ler aqui algumas mensagens, o Umbanda fala sobre isso. O mundo está caindo aos pedaços, 63, não temos traduzido. Oh, se somos filhos e filhas do Rei, o Rei dos Reis, vamos conduzir o nosso caráter como cristãos. Sim, somos estrangeiros, peregrinos, somos estranhos aqui. Este não é o nosso mundo, estamos buscando por um reino que está por vir. Este não é o nosso lar. Apesar de sermos jogados e ridicularizados pelo mundo e chamados disso e daquilo outro, à moda antiga, mas tudo isso, o que importa? Você não quer se modelar segundo algum tipo de estrela de cinema ou uma estrela de televisão, algo assim. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Vamos agir como Deus. É nisto que o Umbanda disse que aquela revelação da divindade deveria chegar nos últimos dias, ao ponto de você ser isto aqui. Não é apenas falar, agora eu sei que é uma diferença. Não, você tem que ir além disso. Você tem que agir como Deus. É dessa divindade revelada nos últimos dias que o profeta estava falando. Só assim que seríamos filhos de Deus manifestados. Porque quem vamos manifestar? Deus. Vamos manifestar Cristo. Então, o Umbanda estava dizendo, estava tentando conscientizar a igreja. Você tem que agir como Deus. Você tem que falar como a divindade. Você tem que ser a divindade. Somos filhos de Deus. Sabemos que somos filhos e filhas do Rei. Que o nosso caráter reflita a sua presença. Nossas vidas têm que refletir isto. Não importa quão áspero isso fique. Outra mensagem. Hebreus capítulo 4. Se você não recebeu isto, pode você crer em milagres? É necessário Deus em você para crer. Você age como Deus. Você sabe como Deus. Você pensa como Deus. A Bíblia diz que você é um amador, pequenos deuses. Jesus disse isso, pois você é uma parte de Deus. Então veja, o cristão não pode esquecer
que ele age como Deus porque ele é um cidadão do reino dos céus, do reino de Deus. Outra mensagem, para quem foi dado o Espírito Santo? Se você é um cidadão do reino de Deus, como isso faz você agir como Deus age em seu reino? Você vai agir como Deus. Né? É essa a prova de que realmente a divindade foi revelada para você. Agora o que Deus faz em seu reino? É santidade, é justiça, pureza de pensamento, pureza de mente, poder e amor, indo ao perdido, curando os enfermos, realizando milagres, fazendo grandes coisas. Então, para o mundo você parece louco. Eles dizem, eles estão fora de suas cabeças, vê? Mas você é um cidadão do reino. Amém. Discernimento do Espírito. Outra mensagem. O Espírito de Deus operando nos homens faz com que os homens agem como Deus. Né? Foi além do conhecimento intelectual. Né? Veio agora o Espírito Santo revelar isso. Ele disse, o Espírito de Deus operando nos nossos corações faz você agir e pensar como Deus. Não é de admirar que Jesus tenha dito, porventura não está escrito, vós sois deuses? Né? Todos os antigos profetas do Antigo Testamento clamavam, não para si mesmos, eles clamaram sobre o Espírito de Deus, fazendo-os agir como Deus. De tal modo que eles foram chamados de deuses. Amém. Outra mensagem em tradução, Jeová Jiré. Se você é um cristão, seu espírito é lá de cima. Amém. Então isso faz você viver santo. Querer ser santo. Querer agir como Cristo. Agir como Deus. Amém. Todo o seu desejo está no céu e não para o mundo. Então veja, exatamente quando você age e pensa então como Deus, que ele passa então a ser conhecido. Deus quer ser conhecido não teologicamente, não doutrinariamente. Deus quer ser conhecido pelo que você faz, pelo que você fala, pela maneira que você se comporta, com a maneira que você se conduz. É dessa maneira que realmente Deus quer ser conhecido. O profeta disse, se você tem o conhecimento doutrinário, isso não é o bastante. Realmente Cristo tem que estar revelado em você. Porque é assim que realmente Deus quer ser conhecido, quer ser compreendido. Mensagem Shalom. Deus está no homem e ele está se identificando hoje em sua igreja. No cristão nascido de novo, que não vai confrontar contra a palavra. Deus se identifica com estes. Aquele que permanece, Deus. E o mundo exterior, o mundo lá fora, somente conhecerá a Deus quando eles veem Deus em mim e em você. Fala-me sobre Deus, quero conhecer Deus. Existe uma doutrina muito bonita da Bíblia. Não é isso. Aqui o profeta está dizendo que Deus quer ser conhecido em você. Nossas vidas têm que revelar quem Deus é. Isso é realmente profundo. Essa é a única maneira em que eles vão conhecer a Deus. Não é fazendo estudo de seminário teológico. Vamos conhecer Deus. Vamos estudar Deus. Quanto tempo vai durar seminário? São 5 anos, é muita coisa da Bíblia. Aqui o profeta diz singelamente, Deus vai ser somente conhecido através dos filhos de Deus manifestados, que tiveram a revelação da sua palavra. Que é quando somos epístolas escritas, epístola da Escritura que são lidas por todos os homens. Amém, queridos? Então, já para encerrar aqui, eu não estou lendo nem comentando tudo que está aqui, só para nós entendermos isso. Veja que então Deus quer ser conhecido através de nós. Mas o irmão também nos chamou a atenção de que às vezes há pessoas que querem tentar revelar nas suas próprias vidas a Cristo, mas eles fazem isto com o espírito errado. Há um espírito religioso que está ungindo pessoas em lugares, em denominações, organizações religiosas, onde as pessoas tentam se esforçar para provar que o que eles estão revelando ali é Cristo, mas não, é um espírito errado. E por ser um espírito errado, eles vão revelar não apenas um falso Cristo, mas uma falsa concepção da palavra, uma falsa concepção do reino de Deus. Lá na mensagem Envergonhados, de 65, ele diz aqui, lembre-se, você pode encontrar um espírito que agiria como Deus. Porque a pessoa pode estar adorando, e nós já explicamos no início, e você nasce com isso. A semente da serpente nasceu com esse desejo. Você pode encontrar um espírito que faria isso, aquilo e aquilo outro. Siga-o um pouco e veja como ele se compara com a palavra de Deus. Apenas dê tempo para que a palavra se manifeste. Confesse a palavra. Ou não precisa nem confessar, apenas viva. Alguns vão questionar até a tua maneira de você viver. Por que você está fazendo isso? Por que você não está aqui conosco? Por que não está congregando? Sabe, a tua própria maneira de ver já vai ser questionada por alguns.
Por que isso? Porque eles têm um espírito estranho neles. Que eles estão pensando que com esse espírito estão reivindicando o ser de Cristo. Mas não é apenas com palavras, com a tua própria vida. Se alguns te questionam pelo que você age, pelo que você fala, sendo você nascido novo em cristão, e alguns não conseguem entender, e isso os perturba, os incomoda, os atormenta, é porque eles que se dizem cristãos estão com um outro espírito que não é o de Cristo. Aí ele continua, você pode encontrar um espírito que diria que você está salvo e dar-lhe um sentimento glorioso, e você gritaria e gritaria, mas como eu disse, tudo isso é para substituir uma carência que eles têm. Então, quando se trata de negar a palavra, como pode o Espírito Santo, que escreveu a palavra, negar a sua própria palavra? Como alguém que diz que tem o Espírito Santo pode confrontar a palavra revelada pelo Espírito Santo? Como que alguém que diz ter o Espírito Santo ouvir a tua vida, a tua confissão, dizer, você é um dualista? Eu sou nascido de novo, você é um dualista. Onde é que está o Espírito Santo aí? Onde é que está o Cristo em vós e alguém assim? Qual é a evidência que está demonstrando a você? De que ele tem um outro Espírito. De que ele não experimentou o novo nascimento. Esse Espírito deve pontuar todas as promessas de Deus com um amém. Você dá a palavra que é revelada. Você lê uma mensagem de uma banda, ainda que seja não traduzida. Mas eu nunca li isso. A banda disse isso. Mas o ministério tal não traduziu. Mas uma banda disse isso, está aqui. Não, mas eu não creio. Isso aí é confuso. Não, uma banda deve ter cometido um erro, deve ter se enganado. Sabe, talvez não fosse o profeta quando ele disse isso. Depois teve um entendimento renovado. Nós explicamos que o profeta disse, meus 32 anos de ministério, nunca precisei corrigir nada. Aí você vê que uma palavra de uma banda, não, isso aí está errado. Qual é o Espírito que está aí nele? Você acha que o Espírito Santo vai fazer com que você se confronte contra a palavra? Se você... esse Espírito deve pontuar todas as promessas de Deus com um amém. Se não fizer, então você nunca encontrou Deus. Isso é muito forte. E ele estava dizendo isso para os trinitários, para os unicis, quando ele diz, olha, agora a divindade está sendo revelada. Você encontrou um Espírito enganador. E o mundo está cheio disso hoje. Há tabernáculos inteiros sendo ungidos por esse espírito enganador. Então, queridos, como eu disse, para encerrar, nós devemos, então, nos identificar com uma única só coisa. Realmente é com essa palavra. E quando nos identificamos com essa palavra, Ele mesmo, Cristo, se identifica através de nossas vidas e na nossa confissão. Amém? Então, se nós sabemos que existem aí espíritos enganosos, como o profeta disse, e está por toda parte hoje, que tentam se parecer com aquilo que é genuíno, para agir como Deus age, mas que não é, o dever do cristão, então, é o quê? É estar preocupado em identificar-se somente com esse espírito, com essa palavra, e afastar de tudo aquilo que se identifica com uma falsa doutrina. Você tem que se firmar com a palavra e buscar identificar-se com essa palavra. Eu leio essa mensagem aqui de uma banda e encerro. Jeová Jiré, sem tradução, de 58. Quando ele tirou a vida de seu próprio filho no Calvário. Deus fez isso, irmão Jorge. Não foi Deus que tirou sua própria vida, não. Foi seu filho que morreu. Então, quando Deus tirou a vida do seu próprio filho no Calvário, ele o despedaçou. E ele levou o corpo para o céu. E o colocou à sua mão direita. O filho está lá agora. Não é um corpo lá sem vida. O filho está lá. Jesus Cristo está sentado lá no trono do seu Pai. Ele enviou o Espírito dele, o Espírito Santo que estava no Filho, que fazia do Filho Deus, de volta à Terra. Você sabe que esse Espírito um dia vai se encarnar outra vez naquele corpo que está lá, quando esse corpo descer aqui no milênio. Atualmente, o Pai não está encarnado no seu Filho. Ele disse aqui, o Espírito deixou aquele Filho e agora está aqui. Mas o Filho não está sem o Pai. O Filho não está sem o Espírito. Esse Espírito está em toda parte. Mas esse Espírito do Pai que estava no Filho, que foi enviado para nós, faz com que hoje nós tenhamos um vínculo com aquele mesmo Filho que está lá. Porque esse Espírito que está conosco, já explicamos isso, muitas vezes se identifica com o próprio Filho. É o próprio Filho, às vezes, falando conosco através do Espírito do Pai que está aqui em nosso meio. Muitas reuniões, você vê até nas reuniões pentecostais mesmo, quando o Espírito Santo às vezes vem, se manifesta, ou alguém com uma palavra de línguas, ou uma profecia, eis que cedo venho. É o Filho falando através do Espírito Santo. Então o Espírito está aqui, mas o Filho também está aqui, conosco, na forma do Espírito Santo. Mas o Filho está, na verdade, lá sentado no trono, aguardando o momento onde Deus, em pessoa, a pessoa de Deus, estará encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Está lá no 7º selo, se não me engano, no 1º selo.
Aí ele continua. E ele enviou o Espírito dele, o Espírito Santo, de volta à terra. E o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus Cristo terá de estar operando em sua igreja para fazê-los coincidir juntos no arrebatamento, ou não subirão naquele tempo. O Espírito que estava em Jesus terá que estar em sua igreja. Ou as duas partes não se unirão. A vida da igreja e a vida de Cristo não podem se unir. O corpo está lá sentado para fazer reconciliações, intercessões, fazer intercessões sobre a nossa confissão. E o Espírito está na igreja. Então, se está na igreja, quer dizer que Deus está aqui entre nós, a deidade está entre nós. Então, nós vamos agir como a deidade, nós vamos falar como a deidade. Né? Porque nós temos a revelação da divindade que seria dada nesse tempo do fim. É essa palavra revelada que nos ajudaria a voltarmos a ser aquele tipo de cristãos que eles eram antes que o nicolaísmo tomasse o lugar da sabedoria da revelação. Né? Porque antes disso, aqueles cristãos eram ali a deidade encarnada. Eles falavam como Deus, agiam como Deus, pensavam como Deus. Mas quando deram lugar lá para um outro espírito enganador, que se passava por Deus, o profeta disse, aquilo tudo se perdeu. E agora, no tempo do fim, a igreja de Laodiceia voltaria a ser uma igreja efesiana, com aquele mesmo espírito. A divindade seria revelada nesses últimos dias. E nós entendemos isso, não com os óculos trinitários, não com os óculos arianos, não com os óculos da unicidade, mas com os óculos do Espírito Santo. Porque essa deidade se revela em nós. Que Deus ajude a sua igreja, realmente, a que esse Espírito que está em nós, como o profeta disse, realmente nos ajude a viver nossas vidas, a termos uma postura correta, a vivermos santamente, a não nos corrompermos com nada dessas coisas que tem nos cercado. Né? Porque estamos passando por todo tipo de influências do mundo. E o mundo mesmo tem tentado de todas as formas de influenciar nossas vidas, nossos lares, tem tentado entrar em nossas famílias. Mas que Deus nos ajude, que possamos, na posição que estamos como filhos de Deus, invocar as glórias de Deus, a sua luz divina, para que toda treva de Satanás que seja enviada contra nós se dissipe, e que realmente Deus encontre morada em nossas vidas e nossos corações. Amém? Nos colocamos de pé e vamos fazer uma oração. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, estamos muito agradecidos por esse momento que tivemos, onde pudemos ler as palavras de Paulo, onde ele disse que há um selo que nos identifica como sendo teus filhos. Embora em uma congregação possa ter vários tipos de vasos, como Paulo disse, há aqueles que servem a Ti e a Tua palavra, e Tu conheces, Tu sabes aqueles que são Teus. Então, Senhor, que Tu esteja com os Teus filhos nesse instante, dando a eles o amadurecimento, dando a eles realmente essa revelação que foi prometida para esses últimos dias da Tua divindade. Não uma revelação intelectual da divindade, mas do Espírito da divindade que nos faz agir como a divindade, como o Teu Cristo agiu. Ele disse, não sou eu que faço as obras, não sou eu que estou agindo, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou caminhando, é meu Pai em mim caminhando, é meu Pai em mim falando, é meu Pai em mim vivendo. Que nós podemos ter isso de volta, Senhor. Nós cremos que é isso que Teu profeta estava ensinando. E através de uma palavra, de uma doutrina sã, nós temos recebido o conhecimento e a exortação para cada dia mais, Senhor, sumir diante da Tua presença, para que Tu não nos veja mais, não nos contemple mais, não nossas obras, mas as Tuas próprias obras em nós. Porque nós sabemos, Pai, que nós fomos eleitos em Ti, em Cristo. Amém. Quando Tu contemplou o Teu Cristo, Tu contemplou todo o Seu corpo, toda a Sua igreja, todos nós, Senhor. Como disse o Teu profeta, quando o Teu Cristo estava na cruz, eu estava lá. Amém. Quando Cristo foi para a sepultura, eu fui para a sepultura. Mas quando Ele ressuscitou no terceiro dia, eu ressuscitei no terceiro dia. Amém. Então, Senhor, estamos com essa identificação. Amém. Que Tu contemple nossas vidas e vá um pouco além dessa identificação, mas faça que nós possamos viver realmente essa identidade de Cristo em nós, essa divindade em nós. Que Tu ajude, Senhor, a Tua igreja, ainda nesse tempo do fim, com tantas influências negativas, que nós ainda possamos, Senhor, ser aqui as Tuas testemunhas. Amém. Que nós nunca nos levantemos e confrontemos a Tua palavra, mas que tenhamos a humildade, dobrando nossos joelhos e pedindo por revelação, por misericórdia, por entendimento, para termos essa vida correta que o Teu Espírito outorga àqueles que são Teus filhos manifestos.
Sejamos assim, Senhor. E nós cremos que Tu fará e que Tu nos dará a vitória. Crendo que Tu fará isso, nós com regozijo te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.